Exemplo 4. No exemplo 4, eu vou considerar D como sendo o conjunto dos xy pertencente ao R2, tal que o y é maior ou igual a raiz de x e menor ou igual a 1, e x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Calcular a integral, né, de e elevado a x sobre y dx dy, sobre essa região D, certo? Então essa daqui é a nossa região D. Certo? Então eu fiz aqui em azul o gráfico da função y igual a raiz de x. Aqui em preto eu tenho a reta y igual a 1. E temos aqui o intervalo entre 0 e 1 para x. Então o y é maior que a raiz e menor que 1. Então essa região aqui é achurada em azul. Certo? Essa é a região D. Bom, como que eu posso fazer essa integral então? Então a integral sobre d de e elevado a x sobre y dx dy, eu posso escrever, primeiro, eu posso fazer a integral fixando x ou y. Então, vamos tentar fazer por x primeiro. O x ele varia entre 0 e 1. Então, integral entre 0 e 1 dx da integral. Bom, se o x está fixo, então olha só, eu estou com essa região aqui, ó. Estou com essa região aqui. Aqui 1, aqui eu tenho os eixos, né? Eixo x e eixo y, aqui. E eu tenho essa região, tá? E aí, então, para cada x fixo aqui, a gente vai ter este ponto aqui e esse ponto aqui. Então, o y ele vai variar nesse intervalo, porque é essa região aqui que eu estou interessado. Se fosse essa região, varia e o y ia variar daqui até aqui. Mas como essa aqui, ele vai variar daqui até aqui. Aqui é o gráfico da y igual a raiz de x. Então, para o x fixo, essa altura aqui é raiz de x. Então, vai variar de raiz de x até essa altura aqui. Mas essa altura aqui é 1. Então, varia de raiz de x até 1 da função e elevado a x sobre y dy. Certo? Então, posso fazer dessa maneira, ou então, né, posso fazer o contrário. Né? Então, primeiro, eu olho para a variável y. Então, primeiro eu vou olhar para a variação em y. A variação em y é entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1. Aqui é a altura 1. Então, a integral, tá, primeiro o y varia entre 0 e 1. Agora, se eu fixo o y, se eu fixo um valor do y, qual é a variação de x? Então, eu tenho este ponto aqui e esse ponto aqui. Olha só, se eu fixar o y, como eu estou interessado nessa região, o x vai variar daqui até aqui. Certo? Esse ponto aqui é o quê? É o 0. E esse ponto aqui é o ponto do gráfico, né? Então, se o y é fixo, este valor aqui é o x, tal que y é igual a raiz de x. Mas se o y é igual a raiz de x e eu quero achar o valor de x uma vez fixado y, então x é y ao quadrado, né? Elevar ao quadrado dos dois lados. Então, o x vai variar entre 0 e y ao quadrado, tá? Então, com essa ideia aí, então temos primeiro a variação de y, que é entre 0 e 1, dy. Depois, a variação em x. Então, para cada y fixo, ele vai variar de 0 até y quadrado. De e elevado a x sobre y dx. Ok? Então, resolvendo essa segunda integral, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. Integral de 0 até 1, dy, d. A integral... quem é a primitiva de e elevado a x sobre y? Como é uma integral em x, x sobre y, 1 sobre y é constante. Então vai ser uma constante vezes x. Ok? Então é e elevado a x sobre y, pode ser escrito como e elevado a x vezes 1 sobre y. Então eu posso escrever como e elevado a x vezes... certo? Dessa maneira aqui. Então é como se eu tivesse uma constante vezes x. Certo? Então vamos lá. Então a integral vai ser quando eu derivar isso aqui, vai aparecer essa constante vai pular para frente. Certo? 1 sobre y.
Então vai ficar y elevado a x sobre y. Essa que vai ser a primitiva. Por que essa vai ser a primitiva? Porque quando eu derivo isso aqui em relação a x, vai ficar y vezes a derivada da exponencial, que é ela mesma, vezes a derivada do que está lá dentro. Derivada de x sobre y em relação a x é 1 sobre y. Então aí esse aqui cancela com esse aqui, vai ficar e elevado a xy, como a gente tem ali. Ok? Então a primitiva dessa função em x é essa daqui. Então para y avaliado de 0, quer dizer, para x avaliado de 0 até y ao quadrado. Tá? Então o dy aqui vem aqui para trás. dy. Então vamos ter a integral de 0 até 1, avaliando então essa primitiva para x igual a y quadrado. Então a gente vai ter y elevado a y ao quadrado sobre y menos y elevado a 0 sobre y dy, certo? Então isso vai ficar a integral de 0 até 1 d. Bom, aqui tem y quadrado, aqui tem y, então vai ficar y elevado a y menos 0 sobre y é 0, elevado a 0 é 1, então menos y dy. E agora, qual que é essa primitiva então, né? Então vamos lá, vamos resolver essa daqui primeiro. Então a ideia é calcular a integral de y elevado a y dy. Então para calcular isso daqui a gente vai usar a integral por partes. Bom, a exponencial a gente pode derivar e pode integrar, sem problema nenhum, vai continuar igual. O y só que eu quero fazer ele desaparecer daqui, então eu vou chamar de u para derivar ele. E essa parte de dv. Aí vai ficar então u vezes v, né? Então se dv é elevado a y, o v é elevado a y. Menos a primitiva, né? A integral de v du. Então v é elevado a y e du é 1. Então vai ficar y elevado a y menos e elevado a y. Então vai ficar e elevado a y vezes y menos 1. Só para conformar, vamos derivar. Derivada da exponencial, ela mesma. Mais, aí preserva a primeira, deriva a segunda. Então vai ficar e elevado a y vezes a derivada de y menos 1, que é 1. Então aqui vai ficar e elevado a y menos e elevado a y mais e elevado a y. Esse cancela com esse, vai ficar y elevado a y, como a gente queria. Tá? Então a primitiva vai ficar e elevado a y vezes y menos 1. Mais, menos, né? Então essa parte, a primitiva de y é y quadrado sobre 2. Tudo avaliado de 0 até 1. Então vamos lá. Vamos aplicar aqui nesses dois pontos. Então primeiro, no 1, vai ficar e vezes 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então vai matar essa parte. Nessa parte então vai ficar menos meio, né? Porque é 1 ao quadrado sobre 2. Aí menos da fórmula, vou aplicar no 0. Vai ficar e elevado a 0 vezes 0 menos 1 menos 0 ao quadrado sobre 2. Aqui é 0, né? E aqui eu tenho menos 1, menos com menos mais. Então eu vou ficar com e elevado a 0 é 1. Então eu vou ficar com 1 menos meio, que é igual a meio. Tá? Então a área dessa região, né? Na verdade essa integral, ou seja, então o volume, né? Então, do gráfico dessa função nesta região D é meio.